E o assunto que eu quero trazer nesta noite é a confirmação. É uma confirmação por Cristo, pelo Espírito Santo, a um chamado. Nós sabemos que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, nessa última era, no tempo do fim, há muitas pessoas dizendo que são crentes e que até mesmo têm um chamado de Deus para um ministério. Mas eu quero abordar esse tema para você ver que se tem um chamado, tem que haver uma confirmação. E isso é escriturístico. Espero que todos entendam o que vai ser abordado, o que vai ser falado, para que assim você possa meditar e ver, e discernir na realidade o que está acontecendo ao nosso redor acerca do cristianismo, ou até mesmo de ministérios, de homens que dizem que tem um chamado. O irmão Felipe vai ler a escritura, que é Marcos capítulo 16, começando com o versículo 15. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebida ao céu e lhe assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. Amém. Então, deu para você perceber, que aqui em Marcos 16 houve uma comissão, mas houve também uma confirmação dessa comissão. E, na realidade, eu creio que todo chamado, toda comissão tem que ter uma confirmação. Se nós formos ver no Velho Testamento, nós vamos ver Deus comissionando alguns profetas, ou os profetas que ele levantou para pregar a palavra, Ele não só os chamou, os comissionou, mas ele também confirmou aquele chamado, aquela comissão, confirmou a palavra que eles falaram com sinais, prodígios e maravilhas. Então, isso prova que não é só a pessoa dizer: Deus me chamou para isso, Deus me chamou para esse ministério, Mas você tem a confirmação de que Deus te chamou. Agora, na realidade, não é o homem que confirma, Não são minhas nem as tuas palavras que confirmam que esse chamado foi de Deus, mas sim o próprio Deus. Ele mesmo confirma se o chamado foi através dele. Nós temos no Velho Testamento muitos fatos que aconteceram, de que homens que se diziam ser homens de Deus, profetas de Deus, eles não tinham na realidade aquela confirmação, Podemos ver o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés se deparou com a sarça ardente ali, a coluna de fogo, conversou com ele, o comissionou, e ele teve essa comissão de ir até o Egito para libertar o povo de Israel. E quando eles chegaram lá no Egito, e Moisés, através daquela comissão, ele teve segurança daquela comissão, daquele chamado, do que ele tinha para fazer. Ele teve segurança. Então, quando ele se deparou em frente de Faraó, ele jogou aquela vara, aquele cajado que se tornou uma serpente, mas teve na realidade ali dois homens que eram Janes e Jambres, que resistiram na realidade àquela comissão, aquele chamado e aquilo que Moisés, através de Deus, através de Moisés, estava fazendo ali. E eles jogaram as varas. Janes jogou a vara, Jambres jogou a vara,
e se tornaram, na realidade, serpentes, né? E ali houve até mesmo uma crítica, né? Críticas e todos zombaram de Moisés por aquilo, e até Faraó chegou a dizer, peraí, tu vem aqui com isso, eu tenho dois que pode fazer o que tu está fazendo. Mas na realidade, Deus confirmou aquela comissão de Moisés, quando chamou Moisés para aquilo, foi quando a vara, o cajado de Moisés que se tornou serpente, engoliu as duas varas, a de Janes e de Jambres, que também se tornaram serpentes. Agora, quando aquela serpente que veio através do cajado de Moisés, que virou essa serpente, o cajado de Moisés, e engoliu as duas varas de Janes e Jambres, ninguém sabe para onde foi aqui. Eu sei que Moisés depois pegou a serpente pela cauda e ela retornou ao cajado. Agora, isso fala, na realidade, de Deus confirmando aquela comissão que deu para Moisés com o sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural, ele trabalha através do sobrenatural. Então podemos ver que toda a comissão, todo o chamado que Deus na realidade faz para um homem é um ministério, ou um cristão para ser um genuíno cristão, para dar um bom testemunho, tem que haver uma confirmação. E essa confirmação sempre é o sobrenatural. E nós podemos ver aqui nas escrituras que lemos, quando Deus comissionou e deu o id para aqueles apóstolos, para pregarem o evangelho, eles pegariam serpentes, se tomasse alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum, imporiam as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Veja, Deus está, o próprio Deus em carne humana, Jesus Cristo, ressuscitado na realidade, mas ele estava no corpo glorificado. E deu essa comissão aos apóstolos. Ele não só deu essa comissão através do ID, mas se nós formos ver, ele confirmou. Porque a Bíblia diz que depois que eles saíram para pregar o Evangelho, a palavra diz, e o Senhor confirmou a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então nós temos que entender que a doutrina da Bíblia, a palavra, o Evangelho, quando é pregado através de um chamado, quando é falado a palavra pelo Espírito Santo no coração do homem, que tem um chamado a isso, Deus é obrigado a confirmar, porque foi ele, na realidade, que o comissionou. Eu vou pedir para o irmão Felipe ler uns parágrafos da mensagem à Rainha do Sul, que você vai compreender, É a mensagem do profeta William Branham. O título é A Rainha do Sul. E o irmão vai ler e você vai ter um entendimento do que ele vai ler, do que o irmão Branham diz acerca disso. E nós vamos meditar um pouco nisso. Agora veja, são em poucas palavras. Existe outra mensagem chamada A Confirmação da Comissão. Eu não trouxe aqui, não está aqui. O Felipe levou para a casa dele, Eles iam fazer um áudio para me ouvir, da mensagem, só que não deu tempo, e eu não consigo ler, com o problema que em outros vídeos eu falei que eu tenho na visão. Mas veja bem, isso mostra a realidade da palavra. Muitas pessoas dizem que o irmão Branham ele é um falso profeta. Mas veja, eu quero que você prove diante de Deus se existe falsidade nesse chamado de Deus desse homem, com muitas confirmações do sobrenatural nesse ministério que ele teve, Agora, para dizer que isso é falso, tem que ter provas, Não é só dizer, veja, ele falou isso, veja, ele falou aquilo. Na realidade, eu posso dizer assim, ele nunca falhou como profeta, com um chamado, com uma comissão. Nunca falhou. Mas ele era um ser humano, na realidade. E todo ser humano tem falhas. Mas, acerca do que ele pregou, não existe uma falha. Eu provo isso dentro das Escrituras, não existe falha. Você pode pegar parágrafo de mensagem que ele pregou lá e tentar dizer que aquilo era falso, meu irmão, minha irmã.
eu posso dizer também isso aqui. Onde é que está a verdade dentro de doutrinas que nós vemos hoje, que são fabricadas por homens, que não tem nenhuma confirmação daquilo? Porque Deus não confirma mentira. De maneira nenhuma Deus confirma mentira. Ele vai confirmar um chamado, né, uma comissão, né, e coloca dentro desse homem seu espírito e revela a ele a palavra para que ele possa ir através desse id e pregar o evangelho correto dentro das escrituras para ter uma confirmação correta através de um Deus sobrenatural. Então é isso, dentro da Bíblia é isso. E o irmão vai ler aqui para nós meditarmos acerca disso, né, dessa confirmação de uma comissão, de um chamado. Mensagem à Rainha do Sul, parágrafo 8 ao 11. Nosso bendito Senhor havia acabado de encontrar alguns de seus críticos, e quando eles ouviram suas reivindicações, isto trouxe uma multidão mista. Sempre foi assim e sempre será. Onde o evangelho é proclamado e o sobrenatural ocorre, especialmente isso se produz uma multidão mista, alguns crentes e alguns incrédulos. E, nestes casos, muitos dos estudiosos daqueles dias, homens muitos cultos das Escrituras, e isto, em sua própria teologia, os fariseus e saduceus. Não homens de má reputação, mas homens de boa reputação. Homens que deveriam viver vidas acima da reprovação, para manter o ofício na casa de Deus. Eles eram homens que tinham de nascer de certa linhagem e de pessoas antes de se tornarem sacerdotes, e seus pais tinham que ter sido sacerdotes antes deles. Mas, ainda assim, é possível que um homem bom e culto, bem instruído em seu ensino bíblico, seja um descrente, pois eu não acredito que nós tenhamos muitos homens nos Estados Unidos hoje à noite que poderiam competir com o conhecimento daqueles sacerdotes daquele dia, pois eles eram homens instruídos e tinham que se encontrar sem culpa. Quando se tratavam de moral, eles conheciam as Escrituras, assim como eles conhecem o catecismo hoje. Mas, mesmo assim, com tudo isso, é possível que os homens de hoje possam ser muito sinceros e ser sempre tão sábios na Bíblia, e ainda assim estarem errados em seus ensinamentos. Por isso prova que eles poderiam estar errados. E estes fariseus tinham ouvido falar das grandes e maravilhosas obras do nosso bendito Senhor, mas aparentemente ele tinha uma nova doutrina para eles. Ponto. E a coisa mais abençoada que poderemos pensar agora é que era a doutrina escriturística correta da Bíblia. E Deus estava trabalhando com ele, confirmando as palavras que ele estava pregando. Ponto. E que isso faz a diferença. E Deus confirmando o que está sendo dito. O homem pode fazer declarações, mas se Deus não confirmar essa palavra, então não é assim. Deus sempre confirmará a sua palavra. Então, entenda. Veja, não é só a comissão de Deus levantar um homem para pregar a palavra, para pregar o evangelho, mas também é Deus confirmando aquilo que aquele homem está ensinando, aquele homem está pregando, né? E essa confirmação prova que aquilo que aquele homem está pregando é de Deus. Por isso, nós temos hoje muitas doutrinas sendo pregadas, sendo ensinadas, e até mesmo doutrinas que divergem umas das outras. Temos várias escolas de seminário, e cada seminário ensinando uma coisa, né? Vários ensinamentos, várias doutrinas, e na realidade, cadê a confirmação? Temos doutor em divindade, temos homens que estudam a palavra como aqueles homens estudavam. Agora veja o que o Mombrana diz, que aqueles homens eles tinham tanta inteligência, tanta sabedoria na palavra, que hoje, na realidade hoje,
poderia, se nós fôssemos igualar, o ensinamento que temos hoje ficaria até mais embaixo do que eles tinham naquele dia, a sabedoria que eles tinham na palavra. Mas quando Cristo veio ensinando a coisa correta, veio ensinando a verdade, veio pregando o evangelho verdadeiro, né? E ele estava, na realidade, ele estava pregando aquilo, falando aquilo e vivendo aquilo, na qual a própria Bíblia diz que ele faria, falaria e fazia. Então, eles, quando viram aquilo que era contrário à doutrina deles, eles começaram a xingar a Jesus, chamaram a ele até mesmo de Beelzebu, né, de príncipe dos demônios, e todas aquelas coisas que ele fez acerca de milagres, sinais, prodígios, eles diziam que era através do príncipe dos demônios. Mas aquilo era Deus confirmando aquele Messias, Deus confirmando aquele ministério profético que era o Filho do Homem, né? E eles não tinham conhecimento, a revelação daquilo, então começaram a criticar. E hoje, nesses últimos dias no qual nós estamos vivendo, aonde que Deus levantou um profeta para pregar a palavra, para trazer a mensagem da hora, nesse tempo final, né? E essa mensagem está sendo disseminada, divulgada, pregada em vários locais, em vários países, mas está sendo muito criticada. O profeta está sendo muito criticado, zombado, né? Por pregar, na realidade, uma doutrina que é contrário aos ensinamentos teológicos que nós temos hoje. E as pessoas acham estranho que essa doutrina seja de Deus. Mas você já parou para ler a história desse homem? Já parou para ler o que aconteceu na vida dele? E já parou para ler essa mensagem e orar diante de Deus, para que assim Deus possa te dar uma resposta, confirmando ou não se isso é dele? Por isso que nós temos hoje muitas pessoas e muitos homens que se dizem ser ministro, né, criticando a coisa correta de Deus e dizendo que o que está pregando é verdade. Mas sabe, Deus confirma o seu chamado. Deus confirma a sua comissão. E isso está na Bíblia. Quando Deus chamou Paulo para o ministério, nós sabemos que ele teve um encontro, né, com a coluna de fogo, a mesmo clarão de luz que Moisés teve na sarça ardente. E quando Paulo teve esse encontro com a coluna de fogo, ele chegou a cair, né, de rosto em chão e dizer: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E aquela voz saiu daquele clarão de luz, daquela coluna de fogo, e disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ali foi a conversão de Paulo e o chamado de Paulo, a comissão de Paulo, né, para pregar o Evangelho, para mostrar o Evangelho aos gentios, né, no qual nós temos hoje as cartas de Paulo na Bíblia. E isso, aquele chamado, houve uma confirmação, que até hoje, aquele chamado, aquela comissão que Paulo teve, as cartas que ele escreveu estão na Bíblia, né, para confirmar que aquilo era de Deus. Agora, veja bem, se não acreditam num chamado que Deus deu para Paulo, e suas cartas hoje fazem parte da coleção bíblica, ou da Bíblia em si, e muitas pessoas hoje, teólogos, homens que na realidade são homens renomados, né, de renome, que pregam bonito, como aqueles fariseus, e mostram isso e mostram aquilo, e dizem que a doutrina que Paulo pregou não serve para nós hoje. Principalmente acerca quando Paulo fala das mulheres e coloca as mulheres em seu devido lugar. Olha, quando Paulo falou acerca da mulher que não deveria ser uma apóstola, uma pastora, e isso está na Bíblia, né? Aquilo ali é Deus através de Paulo, né? Porque Paulo teve uma comissão e teve uma confirmação daquela comissão.
Ao ponto, como disse, das suas cartas estar na Bíblia. Então, por que ignoram isso hoje? Por que ignoram o chamado de Paulo? Porque que multidões de pessoas, né, na realidade, acreditam em um chamado de um ministério que, na realidade, é escriturístico e Deus nunca confirmou. Nunca confirmou esse chamado. Olha, eu não posso ficar tão somente acerca do sistema religioso, no que acontece dentro do sistema religioso, hoje que nós estamos visualizando, né? Vendo. Mas também eu posso dizer acerca de muitos que se dizem ser ministro e terem um chamado para pregar a mensagem da hora. Olha, meu irmão, eu posso dizer com toda a segurança, Deus não confirma um chamado de um homem que, na realidade, diz que está pregando a verdade, mas dentro do seu coração não crê na verdade. Por isso vive completamente diferente daquilo que prega. Eu não creio, né? Eu creio em um chamado que Deus levanta e confirma aquilo, e que sustenta aquele homem em tudo, nos seus pensamentos, nas suas intenções, né? E lidera aquele homem na realidade. Não em um homem que pode fazer tudo o que ele quer, né? Pregar da maneira que ele quer, e dizer que é um ministro, um bispo, ou isso, aquilo, porque tem os livros do irmão Brana na mão. Ora, meu irmão, isso é ignorância, é muita ignorância. Diz o irmão Brana, muitos homens sobem no púlpito para fazer a diferença. E chegam até a pregar a verdade, mas nos seus corações eles não creem. Por isso nós vemos o que está acontecendo hoje, né? Nós vemos, não só no sistema religioso, mas no companheirismo, no qual dizem ser companheirismo da mensagem. Muitos homens, muitos ministros que dizem ser ministros do Evangelho, ministros da verdade, e na realidade não só pregam doutrina errada, como também vivem diferente daquilo. Sabe, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quando Deus levanta um homem, Ele não só levanta, Ele não só revela a si mesmo dentro do coração daquele homem, Ele não só coloca o Espírito Santo dentro daquele coração, mas também Ele muda a natureza. E quando Ele muda a natureza, e quando aquele homem é revelado dentro das Escrituras e tem aquele chamado, aquela comissão, Deus vindica aquilo, Deus confirma aquilo. Não é só dizer que é um ministro, não é só dizer que sabe pregar, como nós ouvimos agora. Aqueles homens, eles pregavam de uma tal maneira que, ao ponto de eles até mesmo estremeciam as pessoas que ouviam. Aquelas pessoas ficavam, na realidade, pasmas de ver da maneira como aqueles homens pregavam. Mas não é isso, meu irmão. Não é dessa maneira. Como estava falando de Paulo, por que você não vê a confirmação quando Paulo veio e trouxe o evangelho correto em suas cartas? Por que no livro de Atos muitas pessoas não entendem sem revelação divina e não vê que o livro de Atos é uma confirmação do chamado daqueles apóstolos? Deus confirmando aquele chamado. Por isso, cumpriu-se aqui no livro de Atos o que foi dito em Marcos 16. E Deus cooperando com eles com sinais, prodígios e maravilhas e confirmando a palavra que eles pregavam. Sabe, o que nós vemos hoje é uma bagunça religiosa, de homens que vêm com um diploma disso e daquilo, de um seminário, e trazendo cada uma doutrina, e por isso nós vemos o que está acontecendo isso. Deus não vindica isso. Deus não é Deus de confusão, né? Deus não é Deus de confusão. Mas pare para pensar e veja que a realidade de Deus está naquilo que é correto, naquilo que é a pura verdade do Evangelho. Por isso eu posso te dizer, com todo o meu coração, procure a Deus, não confie em homens, não confie, o homem é falho. A Bíblia diz assim, que todo homem seja falho, mas Deus é verdadeiro. Então busque a Deus acerca desta mensagem aqui,
desse profeta, busque a Deus, peça para Deus te mostrar se isso é verdadeiro ou não. E eu posso dizer de todo o meu coração, de que Deus é honesto e justo para confirmar se isso é certo ou não. Mas muitas pessoas, em vez de fazer isso, vão e criticam como aqueles fariseus. Nós estamos vivendo uma era farisaica, de fariseus que não entendem a revelação da mensagem da hora. Homens fariseus, na realidade, são fariseus que pregam o evangelho com tudo que eles têm, com uma sabedoria até mesmo que espanta as pessoas. Mas dentro dos seus corações são vazios, ou até mesmo são homens que não têm nenhum sentimento, como Paulo diz, sem o afeto natural. Essa é a verdade. E não só no meio do sistema religioso, nós temos isso dentro de um companheirismo que na realidade diz ser companheirismo da mensagem. Homens que vão para o púlpito e pregam, leem parágrafos da mensagem e chegam até a interpretar o que estão lendo. Mas fora daquele púlpito são homens que não têm coração, homens que não têm sentimento, que não têm amor, que não têm um chamado. E eu posso dizer que é a pura verdade, aonde que toda confirmação de um chamado a um ministério hoje deveria ser conforme a Bíblia, conforme como Deus fez dentro das Escrituras. E as pessoas não querem comparar o hoje com aquilo que aconteceu ali. Mas na realidade Deus não muda. O que muda é as pessoas, né? Já não são mais as mesmas pessoas que houve lá. Mas uma coisa é certa, Deus não muda, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, um chamado, se for um chamado genuíno por Deus, uma comissão genuína por Deus, como houve em Marcos 16, tem que haver uma confirmação. Deus confirmando que aquele homem está pregando. Deus confirmando que aquele homem está falando da palavra. Entendeu? E isso é com sobrenatural que ele confirma. Então que Deus te abençoe. Medite nisso. Veja se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque a confusão está aí. Ninguém se entende. Todo mundo prega uma coisa. E na realidade ninguém tem revelação de nada. Mas a Bíblia, ela mostra que tudo isso irá acontecer nesses últimos dias. Mas Deus teria um profeta para nós. Deus teria um profeta para essa era, que traria a mensagem que é a revelação da Bíblia. E isso está sendo ignorado, taxado. Estão dizendo que é falso, que o profeta é falso, que o profeta é isso, que o profeta é aquilo, e que essa mensagem é falsa. Veja, meu irmão, olhe bem aqui no meu rosto, você que está me ouvindo, olhe bem aqui no meu rosto. Veja, eu não vim falar dessa mensagem, falar desse evangelho, né, com um coração cheio de torpe ganância. Não, eu vim te mostrar com simplicidade e humildade o que é que eu creio e o que é que eu prego. Amém? E eu creio que assim como existem homens que estão nos púlpitos do companheirismo da mensagem, que vivem diferente daquilo que pregam, mas existem homens também que têm caráter, que Cristo chamou e que Cristo também os comissionou, né? Comissionou e confirmou aquela comissão, né, daquele mistério. Confirmou sim. Eu creio que tem. Eu creio que existe. E na realidade eu não posso generalizar. Mas o meu coração está completamente triste ao ver o que está acontecendo no mundo hoje e acontecendo no meio daqueles que dizem ser cristão. Não é só uma comissão, não é só dizer que é crente, não é só dizer que é ministro, não é só dizer que é apóstolo, que é profeta, que é bispo. Não, tem que ter uma confirmação. E essa confirmação não é um inventário de uma mente intelectual, mas sim o sobrenatural confirmando aquilo.
Porque o que nós vemos são pessoas confirmando ministérios que Deus não levantou com mentiras. Mentem e diz que Deus faz isso, Deus fez aquilo, e Deus fez aquilo, e Deus fez aquilo, e na realidade tudo é mentira. É um inventário falso, né? Mas Deus não vindica isso. E naquele dia todos vão prestar conta disso. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração, né? E pedir a Deus que Deus possa colocar isso dentro do teu coração e que você possa ser mais cuidadoso hoje, né? Com muitos assim chamados, dizendo assim chamados por Deus, sem nenhuma confirmação do próprio Deus. Querido Pai Celestial, nos ajuda nesta hora, Senhor. Não só a pregar aquilo que é correto, mas viver. Eu te imploro que o Senhor me dê forças para continuar a falando essas verdades, para que assim as pessoas possam ver, Senhor, que ser cristão, ser ministro não é brincadeira. Não é brincar de ser cristão, brincar de ser ministro, mas é uma coisa séria, certa, é uma coisa totalmente séria, porque isso, na realidade, vai mostrar, Senhor, o nosso destino eterno. Até porque, como o teu profeta diz, que nós somos anunciantes de nosso destino. Então, Pai, não me deixe anunciar através da minha vida um destino que seja contrário à tua palavra, mas me ajuda, Pai, a anunciar através daquilo que está dentro do meu coração, com um testemunho correto para onde eu vou na eternidade. Nos ajuda. Obrigado, Pai, por ter aqui a minha filha, está me ajudando, meu genro, e que eu possa falar, em poucas palavras, esse evangelho a trazer para essas pessoas. Ajuda, Deus. Abençoa quem vai ouvir e revela-te a eles. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.